nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. Bom, e agora nós vamos falar de preconceito, discriminação, falta de respeito e até agressão. Mas dizem muito sobre fatos extremamente desagradáveis que têm acontecido, né? Por exemplo, em estádios de futebol. Você tem ouvido falar muito sobre isso? Olha só, no dia 10 de janeiro, no jogo entre Audax e Sport pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o árbitro interrompeu a partida e pediu apoio da Polícia Militar para acabar com as manifestações de homofobia de alguns torcedores do time paulista contra o goleiro Túlio, da equipe pernambucana. E a decisão da Justiça e a discussão sobre o tema são importantes e discussões necessárias, né, para se fazer aplicar a lei e também promover mudanças de atitudes quanto a esta cultura preconceituosa. E isso é classificado como homofobia, racismo ou injúria? Bom, e é isso que nós vamos descobrir agora aqui no programa com a participação do Alessandro de Mello. O Alessandro, que é especialista em direito penal. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Alessandro, então, os casos de preconceito de uma forma mais ampla têm aumentado mesmo ou as pessoas elas têm falado mais, elas têm colocado mais na mídia, nas redes sociais, esses temas? São os dois fatores, né? Lógico que com as mídias sociais, hoje com as redes sociais e com a grande divulgação, né, dos tipos penais, principalmente de injúria, de racismo, de crimes contra a raça, cor, contra a etnia, tem se propagado muito mais e as pessoas têm se mostrado mais adeptas e mais propensas a buscar seus direitos quando são vítimas de algum desses crimes, né? Então, das duas formas. Das duas formas, tanto pelo conhecimento que vai sendo divulgado, como também pela abertura e facilidade das redes sociais de apresentar isso para a sociedade, né? Esse tipo de crime. Bom, eu citei um fato ali na abertura, mas em 2019 foram vários casos, vários fatos, inclusive aqui, né, em Minas Gerais. E aí vem uma dúvida que é comum das pessoas. Qual que é a diferença entre injúria e racismo? Pois existe realmente essa dúvida, mas o racismo, ele é mais direcionado ao crime contra a coletividade. Então, normalmente, quando é um crime praticado contra quilombolas ou contra indígenas, né, a pessoa não está agredindo a outra de forma individualizada, e sim uma coletividade. Não é uma troca de farpas entre duas pessoas. Não ali. é aquela troca, aquela ofensa de um para o outro, ou de torcedores para um, né, que está tentando atingir aquela pessoa. O racismo, ele está segregando, ele está ali criticando, ele está ofendendo uma coletividade. Né? Então, seja de índios, seja de deficientes, de coletivos. Então, essa é a diferença. A injúria racial, a prática individualizada, querendo atingir um tipo específico de pessoa. Ou pessoas também. Essa é a diferença, então. Um coletivo, outro uma pessoa específica, né? E aí, em termos de penalização, muda alguma coisa, doutor? Muda também, bastante, porque os crimes de racismo, esses crimes contra a coletividade, principalmente o de racismo no Brasil, ele é inafiançável. E ele não se prescreve, né? Então, quando você pratica um crime desse, mesmo muitos anos atrás, vindo à tona, a pessoa identificando quem foi, né, conseguindo se apurar judicialmente, ele pode sim ser condenado em função disso. E não permite a fiança, que é os casos que a pessoa pode ser presa, no flagrante, quando está cometendo esse crime. E a pessoa muitas vezes acha que se cometer um crime de racismo, vai ter os procedimentos judiciais, vai para a delegacia, ela acha que vai pagar uma fiança. E nesse caso não se admite a fiança. Não tem a pessoa vai ficar presa até o desenrolar do processo e vir a sentença, ou absolutória ou condenatória. Esse é o racismo. Esse é o racismo. E no caso da injúria? A injúria racial, ela é bem mais branda, né? Infelizmente, né, a gente não tem como falar se é felizmente ou infelizmente, mas ela é bem mais branda. A pessoa vai ser conduzida, se for em flagrante, ela vai ser conduzida à delegacia, ela vai prestar os depoimentos, mas esse crime admite o delegado, até mesmo o delegado, arbitrar uma fiança de 1 a 100 salários mínimos. Ela vai olhar muito a gravidade, o poder aquisitivo da pessoa, mas a pessoa que cometeu a injúria racial,
ela vai pagar uma fiança e vai sair. O que é mais comum hoje, de casos que vocês recebem? Os casos mais comuns são as de injúria racial. Injúria racial. Porque eles estão sendo mais visíveis, principalmente nos estádios hoje, com a informatização, com o desenvolvimento da tecnologia, está sendo muito mais fácil produzir essas provas. E se espalha com uma facilidade imensa, né? As câmeras hoje são bem mais modernas, elas conseguem captar a voz, melhoria de imagem e até para fazer a tal leitura labial, né? Que a gente teve vários casos aí que não se tem o som, mas tem-se a leitura labial, onde consegue se provar realmente a ofensa, no caso a injúria racial, contra um ou determinada pessoa. A gente está falando aqui, no caso, usamos como exemplo estádios de futebol, mas existem outros segmentos também em que esse tipo de situação é bastante comum? Tem. É muito comum também em trânsito, né? Nas brigas de trânsito, seja motociclista, seja condutor de veículo, caminhoneiros, enfim, nos crimes de trânsito ou talvez pequenos acidentes. É muito comum a pessoa se extrapola, muitas vezes ou porque alega que não saber da lei, o que não é aceito, mas ela vai e pratica esse tipo de injúria, né? E como você falou também nos estádios hoje, que está sendo muito filmado, né? Então, com a tecnologia, está sendo estão sendo mais visados os estádios, né? Ambiente de trabalho, é comum também acontecer isso? Comum também. Talvez a forma de provar seja um pouco mais difícil, né? Mas é comum também, né? No âmbito, muitas vezes, entre colegas ou entre supervisor e o encarregado, nesse tipo onde há subordinação pode acontecer, mas não é muito frequente de se provar isso. Agora, Alessandro, no caso da pessoa se sentir ofendida, né? Ela teve um problema, seja no trânsito, seja no estádio de futebol, no trabalho. Qual que é o procedimento? O que ela deve fazer a partir daquele momento? Pois em se tratando de tanto o crime de racismo quanto ao de injúria racial, no caso, se formos tratar mais o injúria racial, que está sendo mais corriqueiro. Mais corriqueiro agora. Ele tem algumas nuances em relação à prova, que normalmente é aquela troca de farpas e dali surge, né, vai para agressão. A pessoa normalmente não tem como provar, mas o ideal hoje é, se aconteceu, a pessoa se dirige a uma delegacia ou aciona uma autoridade policial para fazer esse registro in loco. Né, porque ali a polícia vai poder pegar os dados, né, pegar testemunhas no local e para poder munir o judiciário para ver o que realmente aconteceu. Então, chamando a autoridade policial no local de preferência, a polícia vai tomar as providências, vai gerar um boletim de ocorrência, vão estar relatadas as versões de todos, né, com testemunhas, onde vai ser mais fácil o judiciário posteriormente tomar a decisão, né, ou sentença de condenação ou de absolvição. Agora, se não conseguiu fazer esse comunicado imediato ali com um policial, com uma autoridade, se ela tiver em um local onde tem pessoas, coletar o nome, telefone, contatos dessas pessoas para depois, posteriormente, buscar uma autoridade, seja uma delegacia, e prestar sua queixa, sua denúncia, se for no Ministério Público, aí vai divergir de acordo com o crime ou com a possibilidade da pessoa de acesso, né? Não tem um prazo para fazer isso, não? Tem. No caso da injúria racial, ela tem uma prescrição, né? Que prazo é esse? A prescrição da injúria racial está em 8 anos. 8 anos. Então ela tem um prazo. Ela tem a prescrição. Né? Ficar atenta porque muitas vezes a pessoa pode ter uma dificuldade de localizar, de saber quem foi, se não tem uma filmagem, dependendo se não tem do lugar também, uma né? prova, né? Normalmente são em locais que não consegue ter muitas provas, e são importantíssimas, né? Porque vai ficar, quando for de uma para uma pessoa, vai ficar a prova de um contra a prova de outro. Exatamente. Já com testemunhas é mais fácil. Tá, então, né? Quando não tem nenhuma câmera, não tem como gravar nada, fotografar, enfim, é procurar ver se tem pessoas por perto presenciando. Porque quando chegar numa fase judicial de fazer provas, a pessoa pode ser que tenha um pouco de dificuldade de fazer essa prova. Porque um provavelmente vai falar que não fez, o outro vai falar que fez, né?
não é o caso que acontece nos estádios, né? Porque você requisita câmeras. Né? Hoje na rua tem vários locais, várias lojas, tem uma câmera. Você pode exigir, né? Você pode pedir, ou via judicial, ou via a autoridade policial, ela pode requisitar e ali você consegue, através de filmagens, perceber talvez quem iniciou, né? Ou quem se defendeu, quem prolatou, às vezes, a primeira ofensa, se for o caso. Então, é importante isso. No caso de... Demora esse processo de investigação, no caso de injúria racial? Depende. Esse prazo de demora, a gente se tratando de autoridade policial, né, o processo investigativo e o processo judiciário, não, é difícil de falar se é moroso ou não. Vai depender muito do local onde aconteceu, da comarca. Tem comarcas que estão superlotadas, tem comarcas que estão menos lotadas, então talvez o trâmite seja mais rápido. Mas tem se criado ritos especiais, talvez o juizado especial, ou tem se criado também outras formas de o processo andar mais rápido, né? Mas é um processo que não é tão rápido. Tá? Agora ficou comprovado, no final, por exemplo, que a pessoa realmente cometeu injúria racial. A partir dali, o que pode acontecer com essa pessoa? Aí temos as penalidades de reclusão. A pessoa pode ser presa se ela não tiver alguns benefícios que a lei permite, que são os antecedentes, né? Ou se ela tiver alguns puder atender alguns requisitos legais, ela pode responder o processo em liberdade. A pena pode variar de 1 a 3 anos na injúria racial. De 1 a 3 anos, então, de 1 a 3 anos. Agora, aquele negócio, ela pode recorrer à liberdade, mas tem alguns casos, às vezes, se for um reincidente, ela pode não ter esse benefício, pode ter negado. Agora, como a gente começou falando de casos em estádios de futebol, quando ocorre isso em estádios de futebol, que tem lá os infratores, e aí, caso envolva o clube e os jogadores, aí entra a justiça desportiva também nesse caso? Pode entrar, vai depender muito do caso a caso, né? Não dá para falar porque vai ter que se provar se a conduta foi entre um adversário, quem que fez a queixa, mas normalmente os clubes, quando se trata de clubes e se apura a falha, o clube que falhou normalmente também é penalizado, também entra a justiça desportiva, sim. O que falta para acabar com essa situação? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Porque são vários fatores. As pessoas estão cada vez mais informadas, a informação o tempo inteiro aí, né? Falta muito ainda, falta o ser humano melhorar o interior dele mesmo, doutor? Eu acho, sim, que cuidar um pouco mais da educação, né? Porque o Brasil, há mais de 50 anos, ele assina tratados internacionais para combater esses tipos de crime, de racismo, né, étnicos. E na própria Constituição, a Constituição começa sempre falando que todos são iguais perante a lei, né, em direitos, na dignidade, né, seja em relação à raça, idade, sexo. E, então, isso a gente já tem arraigado na Constituição de 1988. Então, acredito que o primeiro passo possa ser incentivar mais nas escolas. Políticas públicas voltadas. Políticas públicas voltadas e de ensino também, né, para ensinar um pouco mais, pelo menos, do artigo 5º da Constituição. Vamos por um exemplo, que onde tem muitas garantias, né? E o outro poderia ser também, além da educação, para amenizar, seriam campanhas também publicitárias e também as pessoas, antes de casa, buscar ter mais calma, né? Fazer um pouco de meditação. Falta muito isso, alguma atividade, respirar, contar 5, 6, até 5, 6 ou até 10 para se acalmar e sempre buscar o diálogo. É a melhor forma de resolver qualquer situação, né? Uma desculpa imediata, às vezes, resolve o problema, né? Um aceitar que errou, pode terminar ali o problema. Às vezes um pedido de desculpa vai resolver tudo ali. E esse não pedido e vai alterando a voz daqui e dali pode acabar em uma delegacia, a situação pode complicar ainda mais no futuro, né? Então, ainda o ser humano tratando, né, de essas peculiaridades e buscando ser uma pessoa melhor, buscando o diálogo, ele vai, por si só, já minimizar as ocorrências desse tipo de crime. Tá certo, doutora Alessandra. Muito obrigada por ter vindo conversar conosco, viu? E até a próxima. Obrigado. Bom, e você aí de casa, continue conosco. Eu vou para um rápido intervalo. Eu volto já no próximo bloco. Nós vamos falar sobre um trabalho social que é muito legal, muito bacana e que tem feito bem aí para muita gente. É o pedacinho do céu aqui na Terra. É daqui a pouquinho.